Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise, onde vamos estar estudando o livro de Gerd Boyesen, Entre Psique e Soma, e hoje adentramos no segundo capítulo, que é a elaboração das primeiras teorias biodinâmicas. Subtítulos: a teoria da descarga vegetativa e a hipertonia e hipotonia. A teoria da descarga vegetativa. Quando compreendi que esta massagem operava sobre o corpo como uma psicanálise, interessei-me cada vez mais pela questão de saber o que acontece no plano fisiológico, corporal, assim que um conflito é recalcado, e o que acontece no plano fisiológico, orgânico, quando na terapia um conflito é dissolvido. Esta questão me preocupava sempre. Com efeito, a teoria freudiana do recalcamento tem seu eixo, essencialmente, sobre o plano psicológico. Mas, no Instituto Billou Hansen, eu me dei conta de que era possível curar a neurose intervindo simples e unicamente sobre o corpo. Inúmeros pacientes foram curados sem psicoterapia. Esses pacientes sofriam todos de perturbações neurofisiológicas, de um desarranjo grave do sistema neurovegetativo. A maioria deles havia seguido psicoterapia ou até tratamento psicanalítico sem resultado. Para responder à minha pergunta, elaborei a seguinte teoria: se é possível influenciar o sistema vegetativo, então é possível dissolver a neurose. Constatei que os pacientes que tinham reações vegetativas curavam-se muito depressa. Assim, minha teoria dava sua significação a esta prática de massagem das tensões musculares. O sistema vegetativo era influenciado, a descarga vegetativa, dores de estômago, náuseas, diarreia, etc., ocorria, e o equilíbrio era reencontrado. Então, novamente, a prática da massagem das tensões musculares fazia com que o sistema vegetativo era influenciado, a descarga vegetativa ocorria e o equilíbrio era reencontrado. Durante este período, não fiz a ligação entre estas coisas. A prática da massagem e as teses da vegetoterapia de Reich, isto pode parecer estranho, mas não tinha lido Reich, nem sabia mesmo o que era exatamente a vegetoterapia, com exceção do que tinha vivido com Ola Harkness. Em nenhuma massagem havia se interposto em minha exploração com Ola Harkness. Era muito mais a prática da respiração e a investigação psicológica. A esta época, no Instituto Billou Hansen, trabalhávamos unicamente sobre as tensões. A teoria era a seguinte: se as tensões neuróticas fossem dissolvidas, o paciente curava-se. Mas me deparei com um problema delicado. Em 3 pacientes, consegui dissolver todas as tensões musculares neuróticas, e elas caíram num estado de depressão tão profundo que tiveram que parar o tratamento. Isto me colocou múltiplas questões. Rapidamente, compreendi que a descarga vegetativa não tinha ocorrido. Concluí daí que, se as tensões eram dissolvidas sem descarga vegetativa, então todas as defesas musculares caíam e surgia a depressão. Agora, havia compreendido que trabalhávamos às cegas sobre o corpo. Eu percebia bem as tensões musculares sob meus dedos, mas ainda não conhecia um novo domínio que em seguida emergiu. Os músculos têm diferentes qualidades de consistência. Foi aí que entrou em minha vida uma mulher chamada Lillenor Johnson, uma outra alma
uma outra aluna de Adele Bilow Hansen. Então, como vemos aqui, é importante que haja a descarga vegetativa. Mesmo tendo ocorrido a dissolução da rigidez muscular, se não há descarga vegetativa, não há a cura. Então, a Gerda, ela enaltece essa importância da descarga vegetativa. Subtítulo 2: Hipertonia e hipotonia. Lynor Johnson havia trabalhado muito nos hospitais psiquiátricos. Ela estava muito atenta ao que chamava de ausência de tônus ou hipotônus. Ela trouxe observações interessantes que me permitiram propor teorias explicativas deste fenômeno da depressão. Por sua experiência nos hospitais psiquiátricos, ela sabia que os doentes mentais sofriam de uma falta de tônus, de hipotônus. Nossos pacientes no Instituto Bilow Hansen tinham muito tônus nervoso. Compreendi cada vez melhor a complexidade do problema. Um dia, estávamos sentadas, Lynor Johnson, Adele Bilow Hansen e eu, no bar do Hotel Internacional. E Lynor Johnson falava da hipotonia. Lembro-me que Adele Bilow Hansen e eu éramos muito hostis às teses de Lynor sobre a hipotonia, pois elas eram o inverso de nossa maneira habitual de pensar. Mas, de repente, ocorreu-me. Era exatamente o que havia acontecido a meus 3 pacientes. Eles tinham perdido o tônus. A hipotonia estava presente sob as camadas hipertônicas. Era a razão porque eles tinham se tornado tão deprimidos. Apaixonei-me então por esta abordagem. Com Lynor Johnson, tomei consciência de que poderia haver camadas hipotônicas na superfície e camadas hipertônicas por baixo, muito profundas, que representavam tendências sádicas muito antigas, muito enraizadas. Todas as possibilidades de estratificação podiam existir. Hipotônus na superfície, hipertônus em profundidade, ou hipertônus na superfície, hipotônus em profundidade. Hipotônus nos músculos profundos, próximos aos ossos. Lynor Johnson havia desenvolvido um método de diagnóstico muito importante, muito interessante. Eu tinha pernas muito bonitas porque jogava muito tênis e praticava muito o esqui. Tinha muito orgulho de minhas pernas. Um dia, na escola de fisioterapia, fui massageada por uma aluna que trabalhou sobre os meus tornozelos. Foi muito doloroso. O professor de fisioterapia veio me perguntar se era muito doloroso. E eu lhe respondi: puxa, é muito doloroso, mas é que está fazendo um trabalho muito bom. Ele retorquiu: é por falta de exercício e por causa da idade. Ora, se eu tinha só 32 anos, não compreendi o que ele queria dizer. Eu achava que tinha pernas excelentes, muito sólidas e com uma força perfeita. Quando Adele Bilow Hansen trabalhou com massagem em minhas pernas e reabsorveu as tensões musculares crônicas, descobrimos por baixo camadas hipotônicas. Minhas pernas perderam suas belas formas. Fiquei muito infeliz por ter perdido estas formas, estes contornos dos músculos, mas compreendi que tinha havido muito cedo em meus pés e meus tornozelos uma resignação que havia ocasionado esta hipotonia. As tensões tinham vindo mais tarde, por esforço e pelo esporte. Uma vez que as tensões secundárias haviam desaparecido, a hipotonia veio à superfície. Pude compreender a teoria da hipotonia de Lynor Johnson. Ela sempre dizia que os doentes mentais quase não tinham tônus.
O único lugar do corpo onde o tônus era muito forte, hipertonia, era uma zona na base do atlas, na nuca. Chamávamos esta zona de o anel da psicose. Era a última defesa contra a ressaca da dinâmica. Esta abordagem significou muito para mim. Cada vez mais me interessei pela hipotonia subjacente ao tratar de meus pacientes. Até então, eu não tivera consciência da hipotonia, porque nunca havia trabalhado com este método de massagem nos hospitais psiquiátricos. Compreendi que a neurose está associada a um grande número de tensões, enquanto que, na psicose, a maior parte das tensões musculares crônicas desapareceu. Fiz a ligação com as teorias de Freud. Este fazia remontar a origem das manifestações neuróticas ou psicóticas ao momento em que desmoronaram as defesas psicológicas. Freud falava, é claro, das defesas psicológicas. Aqui encontrei as defesas corporais, fisiológicas. Então, como vimos, enquanto na neurose, que é um processo inicial em que o corpo está procurando buscar suas defesas, na psicose essas defesas foram vencidas e a pessoa entra num estado crônico de hipotonia. Ou seja, a neurose avançou para o campo da psicose. É como se, então, a depressão seria como se a pessoa tivesse desistido. Ela já não tem mais tônus, ela já não tem mais força para ir adiante. Ela já não quer mais nada com a vida. É claro que existem várias depressões. No dia a dia eu lido com uma variedade de depressões, de deprimidos. A ciência oficial, a visão ocidental, costuma rotular. E a ideia é tratar a doença. Enquanto que numa visão mais holística, como na medicina tradicional chinesa, nós tratamos o doente e não a doença. Porque cada caso é um caso particular, peculiar, que tem sua própria idiosincrasia. Então, ao lidarmos com a psique humana, eu vejo dessa mesma forma. Nós não tratamos a doença, nós tratamos o doente. Então, nós buscamos encontrar, por exemplo, a doença é a depressão, mas existem vários tipos de deprimidos. Por isso que nós não temos uma receita única para uma depressão. Existem vários graus de depressão e vários indivíduos portando aquela depressão ou outra depressão e por causas diversas. Então, em cada paciente vai ser um pouco diferente a abordagem. Mas, de uma maneira geral, parece-me que na depressão grave a pessoa desistiu da vida. Ela já não tem forças, então é necessário fazer um trabalho muito profundo para resgatar a vida nessa pessoa. Ok, terminamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima.